O Dr. Seung até convida o público a participar desse grande projeto visitando o site iWire, onde qualquer um pode ver uma massa de percursos neurais e colori-los, respeitando seus limites. É como um livro de colorir virtual, com imagens verdadeiras de neuronews da retina gravadas por um microscópio eletrônico. O Atlas além do cérebro humano. Por fim, há uma terceira forma de mapeamento cerebral. Em vez de analisar o cérebro por meio de simulações computadorizadas ou da identificação de todos os percursos neurais, outra abordagem recebeu a generosa verba de 100 milhões de dólares do bilionário Paul Allen, da Microsoft. A meta era construir um mapa, ou atlas, do cérebro de um rato, com ênfase na identificação dos genes responsáveis pela criação do cérebro. Espera-se que o entendimento da expressão dos genes no cérebro ajude a entender o autismo, o mal de Parkinson, de Alzheimer e outros transtornos. Como um grande número de genes de ratos são encontrados nos humanos, é possível que os resultados nos deem uma visão mais aprofundada do cérebro humano. Essa súbita afluência de verba levou o projeto a uma conclusão em 2006, e seus resultados estão disponíveis na internet. O Atlas além do cérebro humano foi um projeto complementar anunciado pouco depois, com o objetivo de criar um mapa anatômica e geneticamente completo do cérebro humano em 3D. Em 2011, o Instituto Allen anunciou que tinha mapeado a bioquímica de 2 cérebros humanos, encontrando 1000 locais anatômicos com 100 milhões de pontos de dados, detalhando como os genes se expressam na bioquímica subjacente do cérebro. O estudo confirmou que 82% de nossos genes estão expressos no cérebro. Até então, simplesmente não existia um mapa definitivo do cérebro humano com esse nível de detalhe, disse o Dr. Allen Jones, do Instituto Allen. O Atlas. Além do cérebro humano, oferece imagens jamais vistas do mais complexo e mais importante dos nossos órgãos. Objeções à engenharia reversa. Os cientistas que dedicaram a vida à engenharia reversa do cérebro sabem que tem décadas de muito trabalho pela frente, mas também conhecem as implicações práticas de seu trabalho. Sabem que mesmo os resultados parciais ajudarão a decodificar os mistérios das doenças mentais que sempre afligiram a humanidade. Os céticos, porém, podem alegar que após a conclusão dessa tarefa árdua, teremos uma montanha de dados e nenhum entendimento de como se encaixam. Por exemplo, imagine um homem de Neandertal encontrando um diagrama completo do computador Blue Gene da IBM. Todos os detalhes, até o último transistor, estão no imenso diagrama, com milhares de metros quadrados de papel. Esse homem de Neandertal pode ter uma vaga noção de que aquilo é o segredo de uma máquina superpoderosa, mas aquela massa de dados técnicos não significa nada para ele. Da mesma forma, há o receio de que, após bilhões de dólares gastos para decifrar a localização de cada neurônio no cérebro, não sejamos capazes de entender o que aquilo tudo significa. Pode levar muitas décadas de trabalho. Arduo para vermos como o todo funciona. Por exemplo, o projeto Genoma Humano foi um sucesso tremendo no sequenciamento de todos os genes que compõem o genoma humano, mas uma grande decepção para quem esperava a cura imediata de doenças genéticas. O projeto Genoma Humano é um dicionário gigantesco, com 23 mil verbetes, mas nenhuma definição. São páginas e páginas inócuas, embora a ortografia de cada gene seja perfeita. O projeto de fato rompeu uma barreira, mas ao mesmo tempo é apenas o primeiro passo numa longa jornada para entender o que os genes fazem e como eles interagem. Da mesma forma, ter um mapa completo de todas as conexões neurais no cérebro não garante entendermos o que os neurônios fazem e como reagem. Engenharia reversa é a parte fácil. Depois, vem a parte difícil compreender. Todos os dados. O futuro. Suponhamos que, finalmente, o momento tenha chegado. Com muita festa, os cientistas anunciam que realizaram a engenharia reversa do cérebro humano inteiro. E aí? Uma aplicação imediata é encontrar as origens de certas doenças mentais. Acredita-se que muitas doenças mentais não são causadas pela destruição dos neurônios, mas por uma simples conexão defeituosa. Pense em doenças genéticas causadas por uma simples mutação, como a doença de Huntington, de Tay-Sachs ou a fibrose cística.
Dentre 3 bilhões de pares de bases, um único errinho ou repetição pode causar movimentos involuntários dos membros e convulsões, como na doença de Huntington. Ainda que o genoma esteja 99,9999999% correto, uma falha mínima pode invalidar a sequência inteira. É por isso que a terapia dos genes considera essas simples mutações como possíveis doenças genéticas que podem ser curadas. Do mesmo modo, após a engenharia reversa do cérebro, será possível fazer simulações, rompendo intencionalmente algumas conexões para verificar se provocam certas doenças. Uns poucos neuroníons podem ser responsáveis por transtornos graves de cognição. Uma função da engenharia reversa pode localizar esse pequeno grupo de neuroníons mal ativados. Um exemplo é o delírio de Capgras, no qual o paciente pode ver a própria mãe, mas achar que se trata de uma impostora. Segundo o Dr. V.S. Ramachandra, esse transtorno raro pode ser causado por má conexão entre duas partes do cérebro. O giro fusiforme, no lobo temporal, é responsável pelo reconhecimento do rosto da mãe, e a amígdala é responsável pela reação emocional ao ver a mãe. Quando esses dois centros estão desconectados, o indivíduo reconhece perfeitamente o rosto da mãe, mas, como não há reação emocional, acha que ela é uma impostora. Outra aplicação da engenharia reversa do cérebro é localizar exatamente o grupo de neuroníons que está falhando. A estimulação cerebral profunda, como vimos, envolve o uso de sondas minúsculas para amortecer uma parte minúscula do cérebro, como a área 25 de Brodmann, no caso de certas formas graves de depressão. Com o mapa da engenharia reversa, é possível saber exatamente onde os neuroníons estão falhando, mesmo que isso envolva apenas um pequeno grupo deles. A engenharia reversa do cérebro pode ser de grande ajuda também para a inteligência artificial. A visão e o reconhecimento de rostos são tarefas muito fáceis para o cérebro, mas ainda escapam aos mais avançados computadores. Por Exemplo: os computadores podem reconhecer com exatidão de 95% ou mais um rosto que faça parte de um pequeno banco de dados, mas, se o mesmo rosto for mostrado em ângulos diferentes, ou se não estiver no banco de dados, o computador provavelmente não vai reconhecer. Nós podemos reconhecer rostos familiares, por diversos ângulos, em 1/10 de segundo. É tão fácil para o cérebro que nem percebemos o que estamos fazendo. A engenharia reversa pode revelar o mistério de como isso é feito. Mais complicadas são as doenças que envolvem falhas cerebrais múltiplas. Com a esquizofrenia, esse distúrbio abrange diversos genes, além de interações com o ambiente, o que, por sua vez, provoca uma atividade anormal em várias áreas do cérebro. Mas, mesmo nesses casos, a engenharia reversa pode apontar exatamente onde certos sintomas, por exemplo, alucinações, são formados, o que pode talvez indicar um caminho para a cura. A engenharia reversa do cérebro poderia também solucionar problemas básicos, mas não resolvidos, como o modo de armazenamento da memória de longo prazo. sabe es que certas partes do cérebro, como o hipocampo e a amígdala, armazenam memória, mas não se sabe como a memória é distribuída pelos vários córtices e depois reorganizada para criar uma lembrança. Quando a engenharia reversa do cérebro for plenamente funcional, virá o momento de ligar todos os circuitos para ver se respondem como um humano. Isto é, se passam no teste de Turing. Como a memória de longo prazo já está codificada nos neuroníons que passaram pela engenharia reversa, deve ser fácil verificar rapidamente se o cérebro pode responder de modo indistinguível ao de um humano. Por fim, há um impacto da engenharia reversa no cérebro que raramente é mencionado, mas está na mente de muitos: a imortalidade. Se a consciência pode ser transferida para um computador, isso significa que não morreremos. Especulação não é perda de tempo. Ela abre os caminhos entre os galhos secos do matagal da dedução. Elisabeth Peters. Somos uma civilização científica. Isso significa uma civilização em que o conhecimento e sua integridade são cruciais. Ciência não é nada mais que uma palavra que vem do latim e quer dizer conhecimento. Conhecimento é o nosso destino. Jakob Bronowski. 12. O futuro. A mente além da matéria. A consciência pode existir por si mesma,
livre das restrições do corpo físico? Podemos deixar nosso corpo e, como os espíritos, vagar por esse parque de diversões chamado universo? Isso foi explorado em Jornada nas Estrelas. Quando o Capitão Kirk, da nave Enterprise, encontra uma raça super-humana, quase 1 milhão de anos mais avançada que a Federação dos Planetas. São tão avançados que há muito tempo Abandon aram sois frac als corpus e agora habitam globos pulsantes de pura energia. há milênios que não têm sensações inebriantes, como respirar ar fresco, tocar a mão de alguém ou receber carinho físico. O líder, Sargon, dá boas-vindas à Enterprise em seu planeta. O Capitão Kirk aceita o convite, ciente de que aquela civilização poderia desintegrar sua nave instantaneamente, se Quisesse. mas a tripulação não sabe que aqueles superseres têm uma fraqueza fatal. Apesar de toda a tecnologia que possuem, estão a centenas de milhares de anos privados do corpo físico. Sendo assim, sentem falta das sensações físicas e querem voltar a ser humanos. Um desses superseres é mau e está decidido a se apossar do corpo físico de um membro da tripulação. Ele quer viver como humano, ainda que isso destrua a Mente do dono do corpo. a entidade má se apossa do corpo de Spock e desencadeia uma batalha com a tripulação no deck da Enterprise. Os cientistas se perguntam: existe uma lei da física contra a existência da mente fora do corpo? Mais especificamente, se a mente humana é um aparelho que cria continuamente modelos de mundo e o simula no futuro, é possível produzir uma máquina capaz de simular todo esse processo? Já mencionamos a possibilidade de termos nosso corpo colocado num casulo, como no filme, Substitutos. enquanto controlamos mentalmente um robô. O problema aqui é que nosso corpo natural vai continuar definhando, enquanto nossos substitutos, robôs, continuarão existindo. Cientistas sérios estão considerando a possibilidade de transferirmos a mente para um robô e nos tornarmos realmente imortais. E quem não gostaria de ter a chance de viver para Sempre? Como disse Woody Allen, não quero viver para sempre por meio da minha obra. Quero viver para sempre sem morrer. Milhões de pessoas afirmam que é possível a mente sair do corpo. De fato, muitos alegam ter conseguido experiências fora do corpo. A ideia de uma mente fora do corpo é talvez uma de nossas crenças mais antigas, integrada em mitos, folclore, sonhos e talvez até nos genes. Toda a sociedade tem histórias de espíritos e demônios que entram e saem do corpo humano quando bem entendem. Infelizmente, muitos inocentes foram perseguidos para que os demônios que supostamente habitavam seu corpo fossem exorcizados. Eles provavelmente sofriam de alguma doença mental, como a esquizofrenia, em que a pessoa é atormentada por vozes geradas no próprio cérebro. Os historiadores acreditam que uma das bruxas enforcadas em Salem, em 1692, provavelmente tinha uma doença genética rara, chamada mal de Huntington, que causa agitação incontrolável dos membros. Hoje, algumas pessoas afirmam ter entrado num estado de transe em que a consciência deixa o corpo e vagueia pelo espaço, capaz até de ver o próprio corpo de longe. Numa enquete com 13 mil europeus, 5,8% afirmaram ter tido uma experiência fora do corpo. Entrevistas com pessoas nos Estados Unidos apresentam números similares. O ganhador do Prêmio Nobel de Física Richard Feynman, sempre curioso a respeito de novos fenômenos, certa vez se enfiou num tanque de isolamento, com total privação sensorial, para tentar sair do corpo. Físico. E conseguiu. Depois relatou que saiu do corpo, vagou pelo espaço e viu o próprio corpo inerte. No entanto, mais tarde ele concluiu que o episódio provavelmente foi obra de sua imaginação devido à privação sensorial. Neurologistas que estudaram esse fenômeno têm uma explicação mais Prosaica. Na Suíça, o Dr. Olaf Blank e seus colegas podem ter identificado no cérebro o local exato que gera as experiências fora do corpo. Uma paciente, de 43 anos, sofria de convulsões que se originavam no lobo temporal direito. Colocaram uma touca com 100 eletrodos sobre a sua cabeça para localizar a região responsável pelas convulsões. Quando os eletrodos estimularam a área entre os lobos parietal e temporal, ela imediatamente teve a sensação de sair do corpo. Eu me vejo de cima, deitada na cama,
mas só vejo as pernas e a parte de. Baixo do tronco, exclamou. Ela sentiu estar flutuando 2 metros acima do corpo. Quando os eletrodos foram desligados, a sensação desapareceu. Instantaneamente. O Dr. Blank concluiu que podia ligar e desligar a sensação de. Está fora do corpo, como num interruptor de luz, estimulando repetidamente. Essa área cerebral. Como vimos no capítulo 9, lesões epilépticas no lobo temporal. Podem induzir o sentimento de que há espíritos maus por trás de qualquer infelicidade, de modo que o conceito do espírito saindo do corpo pode ser parte da nossa constituição neural. Isso explicaria também a presença de seres sobrenaturais. Quando o Dr. Blank analisou uma paciente de 22 anos que sofria de convulsões intratáveis, concluiu que, ao estimular a área temporoparietal, podia induzir a sensação de que havia uma presença sinistra atrás dela. A paciente conseguia descrever em detalhes essa pessoa, que chegou até a agarrar seus braços. A posição do vulto mudava a cada aparição, mas sempre surgia atrás dela. Acredito que a consciência humana é o processo de formar continuamente um modelo do mundo, a fim de simular o futuro e atingir um objetivo. O cérebro recebe sensações principalmente dos olhos e do ouvido interno para criar um modelo de onde nos situamos no espaço. No entanto, quando os sinais dos olhos e dos ouvidos entram em contradição, o cérebro fica confuso quanto à localização. Geralmente, temos náuseas e vomitamos. Por exemplo, muitos sentem enjoo a bordo de um navio porque seus olhos, fixos nas paredes da cabine, lhes dizem que estão parados, enquanto a orelha interna lhes diz que estão balançando. A incongruência dos sinais provoca náusea. O remédio é olhar para o horizonte, pois assim a imagem visual é compatível com os sinais da orelha interna. Essa mesma sensação de náusea pode ser induzida até mesmo se estivermos parados. Se você ficar olhando para uma lata de lixo girando, pintada, com listras coloridas verticais, as listras parecem se mover horizontalmente, dando a sensação de que você está se movendo, mas sua orelha interna diz que você está parado. A incongruência faz com que a pessoa vomite, mesmo se estiver sentada numa cadeira. As mensagens dos olhos e do ouvido interno podem também ser distorcidas eletricamente, na fronteira entre os lobos temporal e parietal, e essa é a origem da experiência fora do corpo. Quando essa área tão sensível é tocada, o cérebro fica confuso a respeito de sua localização no espaço. Vale notar que uma perda temporária de sangue, de oxigênio, ou excesso de dióxido de carbono na corrente sanguínea também podem causar uma interrupção na região temporal parietal e induzir experiências fora do corpo. Talvez isso possa explicar a prevalência de tais sensações em casos de acidentes, emergências, infartos, etc. Experiências de quase morte. Talvez a categoria mais intensa de experiências fora do corpo esteja nas histórias de indivíduos que foram declarados mortos e misteriosamente recobraram a consciência. De 6% a 12% de sobreviventes de ataques cardíacos relatam ter tido. A experiência de quase morte. É como se tivessem enganado a morte. Em entrevistas, eles contam uma história dramática da mesma experiência. Saíram do corpo e foram flutuando em direção a uma luz brilhante no fim de um longo túnel. A mídia se valeu desses relatos para gerar inúmeros best-sellers, documentários de TV dedicados a essas histórias espetaculares. Muitas teorias estranhas foram propostas para explicar a experiência de quase morte. Numa enquete com 2.000 pessoas, 42% disseram acreditar que tal experiência é uma prova do contato com o mundo espiritual que existe além da morte. Alguns acreditam que o corpo libera endorfinas, narcóticos naturais antes de morrer. Isso pode explicar a euforia que as pessoas sentem, mas não o túnel e a luz brilhante. Carl Sagan chegou a especular que a experiência de quase morte seria reviva do trauma do nascimento. Neurologistas que examinaram seriamente esse fenômeno suspeitam que o motivo pode ser a diminuição do fluxo de sangue no cérebro, que acompanha frequentemente esses casos, e que também ocorre em desmaios. O Dr. Thomas Lempert, neurologista da Castle Park Clinic, em Berlim, conduziu uma série de experimentos, provocando desmaios em 42 indivíduos em condições controladas de laboratório. Destes,
60% tiveram alucinações visuais, por exemplo, luzes brilhantes e manchas coloridas. 47% disseram ter entrado em outro mundo. 20% afirmaram ter encontrado um ser sobrenatural. 17% viram uma luz brilhante e 8% viram um túnel. Portanto, o desmaio pode induzir a sensações que as pessoas têm em experiências de quase morte. Mas, como isso acontece? A explicação para um desmaio simular a experiência de quase morte pode ser formulada a partir de uma análise de experiências com pilotos das forças Armadas. A Força Aérea dos Estados Unidos, por exemplo, chamou-o Neurofisiologista Dr. Edward Lambert para analisar pilotos militares que desmaiaram quando expostos a valores altos de força. G. Por exemplo, ao executar uma curva muito acentuada num jato, ou subindo depois de mergulhar muito baixo. 5. O Dr. Lambert colocou os pilotos numa ultracentrífuga na Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota, que girava até atingir uma grande aceleração. Passados 15 segundos, o sangue foi drenado do cérebro e os pilotos ficaram inconscientes. O Dr. Lambert concluiu que depois de 5 segundos de aceleração o fluxo de sangue nos olhos dos pilotos diminuía e a visão periférica se estreitava, criando a imagem de um longo túnel. Isso explicaria o túnel visto por pessoas que tiveram experiência de quase morte. Se a visão periférica é apagada, só se vê um longo túnel à frente. Como o Dr. Lambert era capaz de ajustar a velocidade da centrífuga, percebeu que poderia manter os pilotos naquele estado indefinidamente, demonstrando que a visão do túnel é causada pela falta de fluxo sanguíneo na periferia dos olhos. A consciência pode sair do corpo. Alguns cientistas que investigaram as experiências de quase morte e de sair do corpo estão convencidos de que elas são subproduto do próprio cérebro quando colocado em condições estressantes e suas conexões ficam confusas. Contudo, outros cientistas acreditam que daqui a décadas, quando nossa tecnologia estiver avançada o suficiente, a consciência poderá realmente sair do corpo. Alguns métodos controversos foram sugeridos. Um método foi lançado pelo inventor e futurista Dr. Ray Kurzweil, que acredita que a consciência poderá um dia ser gravada num supercomputador. Certa vez, fizemos uma apresentação numa conferência e ele me falou que sua fascinação por computadores e inteligência artificial começou aos 5 anos de idade, quando seus pais compravam todo tipo de brinquedos e aparelhinhos automáticos. Ele adorava montar e desmontar aqueles brinquedos, e já criança sabia que estava destinado a ser um inventor. Fez doutorado no MIT, sob orientação do Dr. Marvin Minsky, um dos pioneiros da inteligência artificial. Em seguida, dedicou-se a aplicar a tecnologia de reconhecimento de padrões em instrumentos musicais e máquinas de transposição de texto para som. Sua pesquisa sobre inteligência artificial nessas áreas lhe rendeu uma série de empresas. Aos 20 anos ele já tinha vendido sua primeira empresa. Seu leitor óptico, que reconhece e converte texto em som, foi anunciado como um auxílio para cegos, chegando a ser mencionado por Walter Cronkite no Noticiário da Noite. Ele me disse que para ter sucesso como inventor é preciso estar sempre além da curva, prever as mudanças, e não apenas reagir a elas. De fato, o Dr. Kurzweil adora fazer previsões, e muitas delas espelham o crescimento exponencial da Tecnologia digital. Ele fez as seguintes previsões. Em 2019, um microcomputador de $1.000 terá a potência computacional de um cérebro humano 20 milhões de bilhões de cálculos por segundo. Esse número foi obtido tomando-se os 100 bilhões de neurônios do cérebro multiplicados por 1.000 conexões por neurônio e 200 cálculos por segundo por conexão. Em 2029, um microcomputador de $1.000 será 1000 vezes mais potente que o cérebro humano. A engenharia reversa do próprio cérebro humano terá êxito. Em 2055, $1.000 em potência computacional serão iguais à potência de processamento conjunto de todos os humanos do planeta. Modestamente, ele acrescentou, posso estar errando por 1 ano ou 2. Para Kurzweil, o ano de 2045 será, particularmente, muito importante, pois ele acredita que a singularidade estará estabelecida. As máquinas terão superado os humanos em inteligência,
criando novas gerações de robôs mais inteligentes do que elas. Ainda segundo o Dr. Kurzweil, dado que esse processo pode continuar indefinidamente, haverá um aumento constante na potência das Máquinas. Nesse cenário, será melhor nos fundirmos com nossas criações, ou, pelo menos, não atrapalhar. Embora essas datas estejam num futuro distante, ele me disse que quer viver para ver o dia em que os humanos finalmente serão imortais, ou seja, ele quer viver o bastante para viver para sempre. Como sabemos, a partir da lei de Moore, em determinado ponto a potência computacional não vai mais conseguir avançar criando transistores cada vez Menores. Na opinião de Kurzweil, a única maneira de continuar expandindo a potência computacional será aumentar o tamanho das máquinas, o que levará os robôs a devorar todos os minerais da Terra para alimentar sua potência cada vez Maior. Quando o planeta tiver se tornado um computador gigante, os robôs poderão ser obrigados a explorar o espaço sideral em busca de novas fontes de potência computacional. Podem chegar a consumir a energia de estrelas inteiras. Uma vez perguntei a ele se esse crescimento cósmico dos computadores poderia alterar o próprio cosmos. Ele respondeu que sim. Contou que às vezes fica contemplando o céu à noite, imaginando-se em algum planeta distante seres inteligentes já atingiram a singularidade. Se sim, talvez tenham deixado nas estrelas alguma marca visível a olho nu. Uma limitação, disse ele, é a velocidade da luz. Se as máquinas não conseguirem romper essa barreira, o aumento exponencial da potência vai Esperanum teto. Quando isso acontecer, talvez as próprias leis da física sejam Alteradas. Quem faz previsões com tamanha exatidão e extensão naturalmente atrai críticas como um para-raios, mas ele não se abala. As pessoas podem resmungar, contestando essa ou aquela previsão porque Kurzweil errou alguns prazos, mas ele está mais interessado no desenvolvimento de ideias que prevêem o crescimento exponencial da tecnologia. Na verdade, muitas pessoas que entrevistei na área da inteligência artificial concordam que alguma forma de singularidade irá acontecer, mas discordam quanto às datas e desdobramentos. Por exemplo, Bill Gates, cofundador da Microsoft, acredita que nenhum contemporâneo viverá para ver o dia em que os computadores serão inteligentes o suficiente para se passar por humanos. Kevin Kelly, editor da revista Wired, disse: as pessoas que preveem um futuro muito utópico sempre preveem que acontecerá antes de morrerem. Na verdade, um dos muitos objetivos de Kurzweil é trazer seu pai de volta à Vida. Ou melhor, ele deseja criar uma simulação realista. Há várias possibilidades, mas todas são altamente especulativas. Kurzweil propõe que talvez o DNA de seu pai possa ser extraído do túmulo, de parentes ou de materiais orgânicos que ele tenha deixado. Contendo mais ou menos 23.000 genes, o DNA seria um diagrama completo para recriar o corpo e produzir um clone do indivíduo. Certamente, é uma possibilidade. Uma vez perguntei ao Dr. Robert Lanza, da Advanced Cell Technology, como ele conseguiu trazer de volta à vida uma criatura morta há muito tempo, o que fez história. Ele me disse que o zoológico de San Diego lhe pedirá para criar um clone de um bantenga, um animal parecido com um boi que tinha morrido 25 anos antes. Foi difícil extrair uma célula válida para criar um clone, mas ele conseguiu. Depois enviou a célula por correio expresso para uma fazenda e a célula foi implantada numa vaca, que deu à luz o animal. Quanto a nenhum primata ter sido ainda clonado, muito menos um humano, Lanza acha que é um problema técnico e que é apenas uma questão de tempo para que consigam clonar um ser humano.